Boa tarde, a Rádio Inquieta, que no seu programa Pontapé de Saída é o Hora do Treinador. Tenho o prazer de receber hoje na nossa casa Joaquim Vieira, técnico do Tagil. Desde já agradeço a disponibilidade que tiveste para a Rádio Inquieta, para falarmos um bocadinho da tua carreira e do Tagil. Joaquim Vieira, o que é que te motiva para ser treinador? Boa tarde, antes de mais agradecer o convite do Filipe e do Adriano, e é um prazer estar aqui com vocês. O que me motiva a ser treinador é o desporto em si. Desde miúdo, a maior parte das pessoas tinham o sonho de ser jogador. Eu desde miúdo tinha o sonho de ser treinador, nunca tive o sonho de ser jogador. Andei 3 ou 4 anos a jogar futebol só mesmo para perceber a envolvência do futebol em si e do grupo, mas sempre com a ideia de ser treinador. E aos 18 anos já era treinador principal de uma equipa sénior. Apaixona-te esta vida de treinador? O jogo em si apaixona-me. A vida de treinador, nos últimos anos, fiquei um bocadinho mais triste com alguns acontecimentos em termos de... às vezes não é só pelo mérito desportivo que se treina, e isso aí pesou um bocadinho nos últimos anos para mim. A meritocracia perdeu um bocado de influência. Os treinadores, quando trabalham numa equipa, querem que as suas equipas ganhem, mas também querem que o seu trabalho seja valorizado. Exatamente. Eu acho que há pouca meritocracia nas situações, porque há treinadores que fazem bons trabalhos em contextos completamente difíceis e que não são valorizados. E há outros treinadores que em contextos teoricamente mais fáceis, onde é mais fácil ter sucesso, não o conseguem e continuam a ter projetos atrás de projetos, e isso deixa-me um bocadinho triste nos últimos anos. Mas, Joaquim, a culpa é de quem? A culpa para mim é de quem manda, é dos diretores, dos presidentes, de diretores esportivos, mas acho que o problema maior não é no nosso nível, vem de cima, porque qualquer pessoa que tenha dado uns chutes numa bola é treinador, e com várias oportunidades ao mais alto nível, e quando há tantos treinadores com tanta qualidade que não passaram como jogadores, e tem que lutar muito para ter os objetivos. Temos um caso para mim que já passou pelo Vitória, é um caso para mim gritante, que é o de Luís Castro, que todos os trabalhos que ele fez, eu não me lembro de um trabalho que não fosse bom. E treinar um grande, nunca. Aconteceu meia dúzia de meses no Porto, só uma passagem de testemunho. E acho que isso deve ser valorizado, este tipo de treinadores, porque eu acho que esses treinadores são muito ligados à parte da formativa, à parte da formação. E depois não lhe dão oportunidades naquele espaço que é o desporto de competição. Mas notas diferença, ou é preciso ser diferente para ser um treinador de formação e para ser um treinador de futebol sénior? Adriano, eu tive 12 anos na formação do Aldão. O Aldão, quando eu cheguei ao Aldão, a formação era 2 escalões. Reduzida. Um campo pelado, parcas condições, e o Aldão neste momento é uma equipa competitiva em quase todos os escalões e até luta por títulos, e isso é o que me deixa muito orgulhoso, porque sinto que ajudei muito nesse aspecto, mas continuo a achar que não há treinador de formação nem treinador de futebol sénior. O futebol é igual em todo lado. Mas as dificuldades, ou aquilo que te aparece no dia-a-dia, no trabalho com os jovens, tens que ter outra capacidade para lidar com um jovem em construção. Quando chegas ao plantel sénior, encontras jogadores já com outros hábitos, se calhar também com outros vícios, e terás que lidar com maneiras diferentes. Mas sentes que qualquer treinador é capaz de adaptar a uma situação ou outra? Sim, penso que sim. Penso que quem passou pela formação, como eu passei e outros treinadores passaram vários anos, acho que estão mais preparados que os treinadores das equipas que só treinaram séniores, porque a evolução dos miúdos é uma coisa que dá gosto de uma pessoa ter noção que ajudou, não a nível desportivo. Para mim, o mais importante é a nível da pessoa em si, do ser humano. E eu acho que nos últimos anos passaram mais de 300, se calhar, miúdos na formação do Aldão pelas minhas mãos, e acho que em todos eles ajudei um bocadinho a serem melhores homens. Passaram por ti e agora já são homens, e tu olhas para eles, já são jogadores séniores. Quando os vais ver jogar, ao domingo ou ao sábado, em competição, o que é que tu sentes cá dentro? Dá-me prazer imenso. Dá-me prazer imenso ver jogadores que, mesmo que não fosse só da formação do Aldão, que me tiveram comigo naquele projeto do Aldão Cano, que tive 4 anos, chegar à Pro Nacional. Tenho o caso do Henrique, que já ganhou o campeonato da Pro Nacional de Cobrito, que foi meu jogador no Unidos Aldão Cano. E esse tipo de jogadores dá-me orgulho vê-los chegar a esses patamares, porque eu acho que, mesmo que tenha sido só um ano que trabalharam comigo, acho que tem ali um bocadinho daquilo que eu lhes dei, porque eles vinham da formação do Moreirense, no caso do Henrique e do Miguel, que também esteve na Pro Nacional e agora vai estar na divisão de honra. Acho que naquele ano que vieram connosco, cresceram muito, porque passaram por umas dificuldades a nível de... Não é que a estrutura do Aldão seja fraca, não é? Mas
comparado com o Moreirense, uma realidade completamente diferente. E aquela falta de tantas coisas que eles tinham no Moreirense, acho que os ajudou também a querer mais, a trabalhar mais e a serem melhores a cada dia. Não és treinador de formação, não és treinador da equipa sénior, mas nesta altura o teu projeto da equipa sénior é o Tagil. O Tagil vai novamente ser reativado nos campeonatos da São Paulo Braga. Projetos para esta época, Joaquim? O projeto é muito simples. Eu aceitei porque já estava há algum tempo sem treinar. Por acaso este ano tive algumas propostas e já tinha rejeitado. E este projeto apareceu-me já numa fase em que eu não pensava em treinar este ano. E apareceu-me e foi muito direto a abordagem do diretor desportivo da Gilde. Gostei da abordagem e, acima de tudo, também porque vai-me dar coisas que eu nunca tive, que é as dimensões do campo. Vou ter que me adaptar e o treinador está sempre em constante adaptação. E vai-me obrigar a ter uma ideia de jogo diferente daquela que eu sempre tive. E foi nesse sentido que eu aceitei o projeto do Tagilde. Para quem não conhece, o Tagilde é dos campos dos distritais com dimensões mais reduzidas. Na tua mente, sentes que jogar em casa te vai favorecer ou vai-te complicar a vida muito mais? Para a minha ideia de jogo que eu tinha pré-definida nos últimos anos, vai-me complicar, mas vai-me obrigar a adaptar uma nova ideia de jogo para ter sucesso. E isso também é bom para um treinador, porque no futebol distrital, e eu nos últimos anos tive essas vivências, nem sempre quem joga melhor ganha. E eu estava sempre habituado, num contexto de passagem de formação para séniores, que era o contexto que eu estava, o interessava era jogar bem. Lógico que se ganhasse melhor, mas era uma constante evolução dos miúdos que era o importante. E agora aqui não. Aqui vou para um projeto onde tenho que ganhar e tenho um campo de dimensões reduzidas que vou ter que me adaptar a ele e projetar a equipa para poder ganhar os jogos em casa. Esquimas, vais jogar um jogo em casa e vais jogar um jogo fora. Vais jogar em tua casa com um campo de dimensões reduzidas e depois vais jogar fora, se calhar, num campo com umas dimensões muito maiores. Claro. Como é que vai ser o teu trabalho semanal? Não vais alterar os sistemas de uma semana para outra. Vais ter que seguir um padrão. Como é que te vais adaptar a essas situações da alternância constante de dimensões do campo? É mais uma das coisas que me levou a aceitar, porque o meu modelo de jogo assenta muito na posse de bola e em ter a bola e essas coisas todas. Ou seja, em casa não vou ter essa possibilidade. Mas eu pus para mim que se, nas melhores das hipóteses, se eu ganhasse os 15 jogos em casa, certeza absoluta que ia ganhar muitos jogos fora. Porque a motivação dos atletas ia estar no topo e de certeza absoluta que ia ganhar muitos jogos fora. E a confiança da equipa com as vitórias? Ia ser. Eu disse, na altura da apresentação com o presidente e com o diretor esportivo, disse isso mesmo. Eu disse que se ganhasse os 15 jogos em casa, a época do Tagil estava feita. E se eu ganhasse os 15 jogos em casa, certeza absoluta que ia ganhar muitos jogos fora. Conheces o campeonato onde vais disputar? O campeonato eu conheço, foi o único campeonato que eu até agora trabalhei como treinador, né? No Niso Aldoncan, foi sempre na primeira divisão. A série é que não conheço. Qual é que será a série do Tagilde? Ainda não saíram. Estou a contar que seja a série onde tiver as equipas de Vizela no ano passado, mas também poderá ser as equipas de FAF, porque Tagilde faz fronteira com o FAF. Qual é para ti a maior dificuldade? Achas que se joga melhor na zona de Vizela do que o que se joga em FAF? Eu acho que na série onde estavam as equipas de Vizela no ano passado, que era o ASO Santa Eufémia, o Prazinhos e assim, aí joga-se muito mais futebol, sem dúvida. Então a maior dificuldade, se calhar, é jogar na zona daqui. Se desse a escolher, escolhias a zona daqui. Eu preferia aqui pela qualidade do jogo, sim. E até porque conheço melhor as equipas onde estaria envolvido. Já há 4 anos atrás, que o primeiro ano do Niso Aldoncan, em que eu participei na zona do FAF, e era teoricamente muito mais fácil, sem dúvida. Mas os ambientes na zona de FAF prejudicam-te? São os campos? São os adversários que são mais-valia? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade, antigamente, eram os campos pelados. Neste momento, esses campos praticamente já não existem. Portanto, será sempre a envolvência do público, que é grande, aos domingos, onde praticamente para eles é o evento mais importante. São mais bairristas? Mais bairristas, sem dúvida, sem dúvida. E jogar em Roças um domingo à tarde com 500 ou 600 pessoas, como eu já joguei, é uma coisa louca. Nós voltar para a divisão a ter que ganhar. O que temes mais, o público ou o condicionamento do árbitro da partida? Eu não temo o público, eu gosto de jogar nesses ambientes. Para mim, devia ser sempre assim o ambiente dos jogos. Agora, claro que os árbitros sentem-se intimidados, não tenho dúvidas disso. Parece que essa afirmação poderá causar algum furor. Não, sentem-se intimidados no sentido de não vou estar aqui a prejudicar a equipa da casa, mas também não quero prejudicar a outra. Eu acredito que no bom senso dos árbitros, mas tendo a pressão ali tão grande, acredito que possam se deixar influenciar em algumas decisões, não querendo prejudicar a equipa adversária, mas também olhando um bocado
pelo seu estado físico, não é? E pela sua saúde. Olha, e o teu Gil? O plantel está pronto? Precisas de mais gente? O que é que te falta? É assim, o projeto da Gilde foi-me proposto para eu ser o treinador, ou seja, eu não preparei o plantel. Eu tenho o plantel preparado pelo diretor esportivo, fez um trabalho fantástico. Numa semana fez-me 21 jogadores prontos para eu começar a pré-época. Desconhecido para ti o plantel? Completamente. Conheço alguns deles, Claro. de ver jogar noutros contextos, mas uma coisa é vê-los a jogar nos contextos, outra coisa é ter num próprio contexto todos juntos um aglomerado de 21 jogadores que não se conhecem a maior parte deles. Nem eu os conheço ainda. Portanto, não tens a noção real do que vale o teu plantel? A noção real é mesmo o diretor esportivo, que dentro da minha ideia que eu propus para esta época, arranjou-me jogadores que eu acho que são indicados para fazer este trabalho. Vais ter que começar uma época com um plantel que tu não conheces. Vai ser mais fácil tu adaptar-te ao plantel ou o plantel vai ter que se adaptar às tuas ideias? Não. Eu este ano até irei fazer agora 1 ou 2 treinos antes de começar a pré-época para eu ver o modelo de jogo que irei implementar, tendo em conta os atletas que disponho, porque uma coisa é eu pedir ao diretor esportivo um jogador com aquelas características, depois é eu ver em campo se realmente aquelas características se adequam àquilo que eu tenho pensado para o Tagil. Mas irei fazer um modelo de jogo adequado aos jogadores que tenho no plantel. Mas só depois de começar a trabalhar é que vais ver a qualidade e as características desses jogadores. A minha parte inicial da pré-época será essa, será ver a ideia de jogo, além de eu ter mais ou menos pensado aquilo que irei trabalhar até pelas características do campo, onde acho que encaixa melhor a minha ideia para aquele campo e adaptar os jogadores a essa ideia. Ansioso por começar? Um bocadinho ansioso. Já era 1 ano e 2 ou 3 meses parado e agora começa a surgir o bichinho novamente. Que opinião é que tu tens deste tempo, ou tão largo tempo de paragem entre um final de um campeonato e o início do outro? É uma boa pergunta. Eu, por acaso, não sou muito a favor de treinos nesta altura do ano. E vou fazer agora no Tagil por uma questão de não conhecer mesmo o plantel. Mas sei que à volta, muitas equipas estão a treinar já no mês de julho todo. E é uma coisa que, se calhar, até tem a sua lógica devido ao tempo em que estão parados. E depois, no mês de agosto, é muito difícil fazer pré-épocas, no mês de agosto, por causa das férias. E os jogadores vêm às pinguinhas, vêm uns, eu vão ia por aí, outros. depois há a dificuldade que a maior parte dos jogadores é ajuda trabalhador, a maior parte dos trabalhadores têm o mês de agosto como férias e não podem vir aos treinos. É muito difícil, e eu sempre disse isso em todos os contextos que tive até agora, e volto a dizer no contexto da Gilde. Quem tiver férias em agosto tem que usar as férias. Eu trabalho durante um ano inteiro, é para usar as férias quando tenho direito. Estamos a falar dos jogadores amadores. Amadores, que pagam para jogar, não é? Porque têm despesas de transporte, claro. Têm tempo que vão dar ao clube e têm que usar as suas férias. E isso é o maior handicap neste momento. Acho que a Associação de Futebol de Braga tem que arranjar um modelo competitivo diferente. Para libertar o mês de agosto. Libertar o mês de agosto. Porque vemos equipas que vão disputar a Pro Nacional que já começaram a treinar esta semana. Ou seja, porque quem quer preparar uma equipa mais forte tem mesmo que ser assim. Para começar a 15 de agosto ou 16 de agosto, tem mesmo que ser assim. E para ter um mês mais ou menos de trabalho. Mas a minha pergunta, um bocado, era mais direcionada ao tempo de paragem da competição. Como é que os jogadores aparecem agora no início da época? E não deves-te recordar, sim, antigamente havia aqueles torneios do futebol popular em que as equipas jogavam em várias aldeias e, entretanto, a paragem não era muito, não se notava muito porque eles continuavam em competição e depois acabavam por parar 15 dias, 3 semanas. Agora estamos a falar quase 3 meses. Aliás, a primeira divisão distrital Série D, que é a divisão onde se quer, teoricamente, o Tagil irá cair. Já acabou quase o ano passado. O ano Santos Estevão foi campeão, acabou, se não estou em erro, em março ou início de abril. Pois. Ou seja, estamos a falar de meio ano de paragem para os jogadores e acho que isso não é benéfico. Eu sei que agora há muitos personal trainers que aproveitam para fazerem trabalho com esses jogadores, há muita gente que já se prepara muito bem fora do contexto do futebol, mas nunca é igual a treinar num campo de futebol. A paragem é longa, a Associação de Futebol Braga tem que começar mais tarde, na minha opinião, que é para depois a paragem ser menor. Ou seja, se os campeonatos começassem para o Nacional perto do fim de setembro, outubro, a divisão de honra a seguir e a primeira divisão a seguir, certeza absoluta que toda a gente usava as suas férias bem, certeza absoluta que toda a gente, os campeonatos iriam acabar em junho ou julho, iriam menos tempo de paragem e acho que seria mais benéfico a todos. Até porque também calharia meses de verão, porque o futebol é um desporto de inverno, não é? E calharia também um bocado de desporto no verão. Joaquim, o Tagil, já falámos há bocadinho, teve inativo durante muitos anos, estiveste parado também há ano e meio.
Que noção é que tu tens, nesta altura, do que pode ser a tua inatividade e que noção é que tu tens que pode ser a inatividade do Tagil? A minha É que experiência... são os dois a recomeçar. Sim, a minha experiência, eu não parei. Ou seja, eu continuei a ter formações para manter o meu nível 2 de treinador. Andei todas as semanas a ver 2 jogos no mínimo, 2 jogos no mínimo por fim de semana do futebol distrital. Acompanho o meio e prefiro ver o futebol distrital que o futebol profissional. Estou sempre presente em vários campos. Este ano acompanho mais a divisão de honra, mas sinto-me preparado para o trabalho e acho que posso ajudar também o Tagilde nesta fase de reconstrução, porque o projeto do Aldão também foi um projeto de reconstrução na altura e penso que posso ajudar também com a minha experiência nesse projeto de reconstrução. O Tagilde tem um treinador, Joaquim Vieira, mas não é só. E a tua equipa técnica é formada com quem e porquê, por quantos? Neste momento sou eu e o João Fernandes, também nível 2 treinador, sempre foi meu adjunto desde que estamos no futebol. Também tenho nível 2 treinador e para já são esses dois. Irei tentar arranjar agora um treinador de guarda-redes, também que o orçamento é limitado, né? E tentar arranjar um treinador de guarda-redes, porque pelo menos 3 já é necessário para fazermos um bom trabalho. Falamos sempre de orçamentos. Isso complica muito o que é a formação de uma equipa. Tu tens um adjunto, precisas de um treinador de guarda-redes, se calhar precisarias de um ou outro, mas estamos sempre dependentes dos orçamentos. Como é que estas equipas como o Tagilde e muitos Tagildes que há na formação conseguem sobreviver? Boa pergunta. Não faço ideia. Faço ideia naqueles clubes que têm projetos de formação, como o Aldão, onde eu estive, porque tem as mensalidades dos miúdos e ajuda nas despesas das inscrições e assim do futebol sénior, porque não pagavam nada aos jogadores no meu tempo, e o Tagil também não paga nada aos jogadores, ou seja, tem que ser patrocínios, tem que ser um trabalho da presidência. O presidente do Tagil, o novo presidente, irá também ter um trabalho enorme nessa procura de patrocínios. Reativar um clube não é fácil, ter parado um ano, e ainda por cima um clube que estava na divisão de honra, ou seja, ia descer, mas na altura que terminou, estava na divisão de honra. E como é que é o adepto do Tagilde? Já joguei lá várias vezes contra eles, é um adepto que cobra muito, e também isso é bom porque vai obrigar os jogadores e a equipa técnica a trabalhar. Vai ser difícil jogar com o Tagilde em casa. Espero bem que sim. Eu até agora senti o contrário quando lá jogava, agora espero que os adeptos apareçam em força e nos ajudem a fazer um bom campeonato. Ninguém joga para perder, já o disseste, és ambicioso. Objetivos nesta época do Tagilde? Objetivos. Os objetivos que eu tenho em mente é fazer uma época tranquila, ter mais, se possível, ter mais vitórias que derrotas. É o principal objetivo que eu pus para mim próprio, ou seja, não vou estar aqui a prometer subir a divisão porque isso é impensável, começámos muito mais tarde. Eu não desconheço o plantel, não posso estar a dizer isso agora porque desconheço o plantel, não é? O plantel em si, conheço os jogadores, não conheço o plantel, como vão conseguir unir 22 pessoas ou 23. E outras equipas estão muito mais bem preparadas que nós neste momento, não é? Estão equipas que ao fim de um mês de inatividade do campeonato já tinham o plantel fechado. Ou seja, nós num mês fizemos o plantel já depois das outras equipas todas terem o plantel praticamente fechado. Ou seja, nós já ficámos um bocado para trás nesse aspecto. Mas o objetivo é ganhar o máximo possível de jogos. Mas o Tagilde, não subindo de divisão, não é fracasso? Não me foi proposto nesse sentido, o projeto. Agora, eu sou ambicioso, não é? Quero ganhar muitos jogos. No longo ano também o objetivo era participar e no primeiro ano lutamos para a segunda divisão até a última jornada. Vamos tentar, vamos lutar todos os treinos e todos os jogos para ser melhores. Eu quero, sobretudo, ajudar o clube a crescer. E que o clube me ajude também a crescer no contexto desportivo. Joaquim, como é que tu és como treinador? Sereno, interventivo nos jogos? Completamente sereno. Os cursos, para mim, eu já treinava há muitos anos sem curso, né? Entretanto, já tirei os 2 níveis há 6 anos, já acabei o 2º nível. Ajuda os cursos? Ajuda sobretudo na parte de comunicar com os árbitros. Eu era muitas vezes expulso, era muito intempestivo nos jogos e achava sempre que estava tudo contra mim. E depois... E que tinha sempre razão? Não é que tinha sempre razão, mas que os árbitros estavam sempre contra mim e não é verdade. E depois disso, depois de tirar os cursos, nunca mais fui expulso, nunca mais sequer fui advertido por um árbitro. E isto ajudou nesse aspecto, lidar também com árbitros, que nos dão os cursos, que nos dão as componentes específicas de arbitragem, ajudou-me a crescer e também o tempo, não é? Uma pessoa também com uns anos vai crescendo. Não és profissional, como é que tu consegues arranjar tempo para os cursos, sabendo que isso, para além de dispendioso,
tira-te muito tempo também do teu lazer. Sim, foi difícil. Foi difícil até porque, mais uma das vezes que Até porque não é em Guimarães. Pois, mais uma das questões é que, já falámos no início da conversa, que a meritocracia não existe, porque eu, para tirar o curso nível 1, nem sequer consegui entrar em Braga. Porque nunca fui jogador federado, porque nunca não atingi a seleção nacional e não tinha vagas. Tive que ir para Vila Real. Ou seja, andar um ano inteiro a ir para Vila Real, onde era muito mais fácil entrar porque havia mais vagas, onde há menos gente também, não é? Também acho que é uma coisa que se deve pensar para tirar os cursos. És um treinador jovem, estás a investir na tua carreira, até onde pensas chegar? Eu já pensei mais, chegar mais acima possível, mas neste momento, com tudo que tenho assistido no futebol e que me deixa triste, o meu objetivo é, se calhar, atingir o patamar da Pro Nacional o mais cedo possível. Acho que tenho capacidade para lá estar, mas nunca surgiu a oportunidade de mostrar o meu valor nesses contextos, mas espero, com o meu trabalho, que alguém se lembre de mim. Disseste há bocadinho, já frisaste 2 vezes que não tem sido pelo mérito, já pensaste mais. Com isto tudo que o futebol tem de menos bom, o que é que te faz andar no futebol? É o gosto pelo jogo, só mesmo. Neste momento é o gosto pelo jogo. Agora espero que este ano volte a despertar outros sentimentos, mas neste momento é mesmo o gosto pelo jogo. O jogo para mim é uma coisa que é tão volátil de um momento para o outro, no mesmo próprio jogo, e isso é como a vida. Acho que de um momento para o outro nós estamos bem e mudamos, de um momento para o outro já não estamos cá. E no futebol você está a ganhar 1 ou 2-0 e de um momento para o outro já está a perder. E isso aí acho que é motivador para trabalhar sempre e estar sempre focado naquilo que é o jogo. Ok. Joaquim, foi uma entrevista para a Rádio Inquieta falámos de futebol, falámos da tua carreira, das dificuldades que vais ter com o Tagil. Esperemos que seja uma época de sucesso. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu, Filipe e Adriano, e espero que continuem com este vosso projeto, que é fantástico e ajuda muito treinadores e instituições que vivem de pouco, e é bom para divulgar essas pessoas. Muito obrigado. Call it high speed, I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche.